noite, gente boa. É bom ver vocês aqui. Alguns que nos visitam hoje, o Edson. Alguns que são de casa, mas também estão nos visitando, como o Alex, o Jean. Estou denunciando, né, gente boa? Eu queria, antes de tudo, Jair, fazer uma advertência. Eu não quero ninguém aqui fazendo graça com os nossos irmãos vascaínos, tá? Por favor. Eu estou falando sério, bora fechar a cara aqui. Vou fechar a cara, Domingo. Eu acho o seguinte, gente. Freguês você tem que tratar bem. Desculpa. Era outro assunto que eu ia falar. Gente, é assim mesmo. Tem vezes que a gente perde também, perde feio. E às vezes o Vasco perde também. Isso faz parte do futebol. Não é? É só uma brincadeira para descontrair. Vamos em frente. Nós temos um desafio enorme hoje aqui com o nosso estudo. E fiquei muito impactado aí com o momento que o querido Danilo trouxe do seu testemunho. E eu quero dizer para o amigo que é nessa hora que a gente cresce. Se você nunca tivesse dificuldade, você nunca poderia experimentar o socorro de Deus, o poder de Deus. Isso significa, querido, que você não está no controle. Estão ligados ou não? Você pensa que está no controle. Você não está no controle. E isso é muito bom. O fato de você não estar no controle, de você realmente depender de Deus. E sabe, eu penso que essa questão da gente não estar no controle é tão latente que aí quando acontecem essas coisas que aconteceu com ele, que hoje também foi um dia muito difícil para mim, a gente fica nervoso, sabe por quê? Porque a gente quer estar no controle. E nessa hora Deus quer que a gente descanse, mas é muito difícil. No entanto, é possível descansar quando a gente está vivendo momentos de tensão, e nós estamos vivendo sufocos, momentos difíceis. Sabe por quê? Eu estou até lendo esse livro aqui, ó, gente. Quero indicar para vocês. É Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não é um livro diabólico, é um livro cristão, escrito pelo C.S. Lewis. E aqui ele faz algumas metáforas, colocando situações que o demônio, e o demônio aqui ele nos chama de inimigo. Nós não chamamos ele de inimigo. No livro ele chama a gente de inimigo, né? Então ela é um demônio experiente ensinando ao seu demônio aprendiz, né? O mal danado e o vermelhindo, né? E ele fica dizendo, por exemplo, o que você tem que fazer para eles não orarem. Ou então, se ele está orando, tenta fazer de conta que ele está achando que ele está orando mesmo. E uma das cartas, são várias cartas, você precisa ler esse livro, ele é muito instrutivo. Ele diz, sabe qual é o grande desafio desse demônio aprendiz? É fazer com que eu e você pensemos que estamos servindo a Deus, olha a frase dele, mas eles estão servindo a nós. Eles pensam que estão servindo ao inimigo. O inimigo para ele é Deus, lembra? É a mesma coisa que a gente fala, só que o contrário, né? Mas, na verdade, eles estão lá na igreja e estão servindo a nós. É muito interessante como o C.S. Lewis era um intelectual inglês que tem um conteúdo assim vastíssimo. Ele se converteu e Deus usou muito esse homem até os dias de hoje. Nós lemos coisas dele que são maravilhosas, extremamente práticas. Na semana passada, nós passamos por um tempo aqui que o povo saiu daqui bem calado, bem pensativo. E eu gosto quando isso acontece, né? E nós vimos o que está acontecendo no movimento das igrejas. Há um tipo de filosofia que é o estilo da igreja. A igreja agora tem um estilo, não é? Ela tem um pastor ou um bispo ou outra coisa, um apóstolo ou uma apostila ou um bispo ou uma bispa, outra coisa qualquer, um querubim, e ele tem o seu estilo. Então as igrejas agora são
criadas para nichos, para grupos. Não são lugares de adoração. Então, tem uma que foca mais na família, outra foca mais isso, outra foca mais naquilo. Outra... E a gente está vendo, assim, um leque de opções de igreja. Onde é que eu vou? Estão ligados ou não? Então, nós vimos que as igrejas começaram a criar um sistema, um tipo de filosofia para atrair pessoas. E uma das estratégias é não ofender. Nós não podemos falar sobre pecado. E aí criou-se, eu estou fazendo voltando lá, uma lembrança do que foi semana passada. Então, criou-se uma forma de você levar as pessoas a conhecerem Jesus, que é a tal da oração da salvação. Que você quer aceitar Jesus? Então, olha aqui comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E aí o cara diz, está escrito. Mas vamos dizer que esse cara aqui, só um exemplo, que o Jean está em adultério, ele trapaceia com o patrão dele, ele é um cara que mente o tempo todo. Quando os caras vão pensar em fazer negócio com ele, eles querem correr para longe dele. Mas agora ele é um salvo. Agora ele está aí salvo porque ele fez a oração da salvação. Ele não se arrependeu dos pecados dele. Ele não chegou na cruz e disse, eu sou um miserável pecador. Eu me arrependo disso. E nós vemos o exemplo do Zaqueu, aquele cobrador de impostos, que roubava as pessoas no seu trabalho, ele cobrava além do que devia, ele extorquia as pessoas, mas um dia ele ouviu que Jesus passaria na sua cidade, o que é que ele fez? Subiu na árvore, porque ele era baixinho, e Jesus, percebendo que aquele homem queria vê-lo, ele disse, desce da árvore, eu quero ir para sua casa. E naquele dia Jesus almoçou e passou um bom tempo com ele. E quando terminou, Jesus disse, hoje houve salvação naquela casa, ou nesta casa. E aí, o que aconteceu com a vida de Zaqueu? Quem sabe? Foi transformada. Porque Zaqueu teve um momento com Cristo e Jesus teve um embate ali com ele, fazendo com que ele se arrependesse, né, do que ele fazia, mostrando para ele como que ele deveria ser em relação ao que ele praticava com a cobrança dos impostos. Então, é isso aí. Fica ligado quando eu falar com alguém, você pode levar. Então, o que na prática Zaqueu fez? Como ele roubava as pessoas, ele foi de um por um. E aí ele chegou lá com aquele cara, bateu na porta dele, com licença, era o Vitor. Quando o Vitor viu o Zaqueu, ele já queria correr. Ele disse, Vitor, eu vim para outra missão hoje aqui. Eu conheci Jesus. Eu lembro da outra vez que eu vim cobrar o seu imposto, eu lhe enganei e eu quero devolver hoje 4 vezes mais. O Vitor ficou louco, porque ele disse, esse homem só enganava, agora ele realmente deve ter conhecido esse Jesus. E assim ele foi fazendo o caminho de volta, de casa em casa, de casa em casa, porque ele tinha verdadeiramente se arrependido. E quando a gente verdadeiramente se arrepende, há uma mudança, transformação. Você de fato se torna uma nova pessoa. E aí o teu pensamento, o teu comportamento não é mais o do velho homem. Você nasceu de novo, você é uma nova pessoa. No entanto, para isso você tem que denunciar o pecado. Você tem que dizer, como dizia João Batista ao rei, você é um adúltero. Você está deitando com a irmã do seu irmão, com a esposa do seu irmão, com a sua cunhada, né? Ele dizia, o João Batista dizia isso para o rei. João Batista perdeu a cabeça, mas não vendeu a verdade. Estão ligados ou não? Ele dizia a verdade. O pecado, ele jamais vai te deixar se você não enfrentá-lo. O que nós faríamos para não ter energia aqui, mesmo tendo energia? Fala aí para mim, o que nós faríamos? Os engenheiros elétricos, cadê o pessoal aí da Norte? Desligar. Tem outro jeito? Além de desligar? Corta o fio, cara. É esse conselho que o livro aqui do Sérgio Liso, o Maldanado e o Vermelhinho dão, né? Corta o fio.
Corta o fio que não passa energia. Então corta o fio do pecado, que ele não vai te dominar. Te liga em Jesus, te desliga do mundo. Então nós pensamos um pouco sobre isso semana passada. E hoje eu quero aprofundar um pouco mais isso. Eu até pulei um capítulo, estou no 22, na segunda parte. Água para mim, Domingo? É. E eu quero hoje pensar com vocês sobre o confronto. Fale para quem está perto de você. Um confronto. Igual aquele de domingo, mais ou menos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós já começamos a ministrar a Tua palavra. Mas o Senhor bem sabe que nada somos sem Ti, que a Tua palavra sem o Senhor não funciona. A Tua palavra, Senhor Deus, ela pode ser usada até na boca de Satanás, como ele fez ao enfrentar Jesus naquela tentação. Mas nós queremos, Senhor Deus, usar a palavra como Jesus usava e não como Satanás usava. Submisso a ela. Quando ele disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, ou transforma as pedras em pães. Ele tinha sempre uma resposta, sem quebrar os teus princípios. Que hoje, Senhor Deus, nós possamos nos mover como Jesus, porque nós somos os irmãos dele, ele é o primogênito entre muitos irmãos. E, portanto, nós devemos imitar o nosso irmão mais velho. Fala conosco hoje. Tira toda a resistência à tua verdade, Senhor, toda a incredulidade. Tudo aquilo, Senhor Deus, que impede de verdadeiramente nós compreendermos a tua verdade, nos tornarmos crentes, que Jesus vai dizer, servo bom e fiel, entra no meu descanso. Porque para muitos ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não os conheço. Nós queremos ser conhecidos por ti e queremos ser conhecidos no inferno. Porque quando somos conhecidos no inferno, significa que nós te representamos aqui nessa terra. Então, Senhor Deus, toma a nossa atenção agora. Toma o nosso entendimento. Remove, Senhor Deus, toda a incredulidade, todo o temor, toda a covardia. E fala conosco. No santo nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos estudando, portanto, sobre a criptonita e nós chegamos hoje na última parte, que é como nós devemos eliminar a criptonita. E uma coisa importante, nós não podemos ignorar a força da criptonita. O próprio Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis ou as maquinações do diabo. Nós não vamos vencer o diabo e as suas estratégias com a nossa força. Nós precisamos de um olho invisível, que é o olho do Espírito Santo. A direção dele, a sabedoria que vem dele, o discernimento que vem dele. Então nós precisamos ter consciência, nós não podemos ignorar que o pecado é sedutor, que o pecado envolve, né, que o pecado também traz consequências mortais. Muitos de nós vivemos flertando com o pecado, fazendo experiências, né? Fazendo experiências. Vou experimentar um pouquinho de cerveja, vou experimentar aquela mulher ali, eu vou só dar uma cantada nela, não vai rolar não, vou só ver como é que eu estou na cantada. Eu vou tomar um pouquinho dessa cerveja, eu tenho o controle. E aí depois você descobre que está totalmente envolvido naquilo que Deus não aprova. Veja, é muito importante que nós entendamos como é que funciona o medo. Tem gente que é muito corajoso e morre logo. Não é? Tem gente que é corajoso, prudente, que para alguns pode parecer covarde, mas ele está vivo. José foi medroso ou foi covarde? Hã? Cadê o microfone? Quem falou obediente? Olha o Jair é pessoal do Flá, outro patamar, né, cara? Tá ligado. Tá mesmo. Então, ele foi medroso ou foi covarde? Quem tem outra ideia? Medroso. Medroso. Boa. Também, né? Flá, né? Tô ligado. Então, esse medo que o Danilo falou é um medo bom.
É aquele medo que você sabe que você, eu vou usar uma linguagem forte lá do Nordeste, vai se lascar todo se você enfrentar aquele inimigo. Foi o que José fez. Ele corre. Saída pela direita. E qual foi a consequência para ele? Deu certo a vida dele? Foi sensacional imediatamente? Ele foi acusado de algo que ele não fez, foi uma injustiça. Ele foi preso sem merecer, foi outra injustiça. E chegando lá, como ele era cheio de Deus, onde o cara que conhece a Deus vai, ele faz a diferença. Lembra quando Abraão disse para o jovem sobrinho dele: você quer ir para qual lado? Ele olhou e disse: eu quero ir para aquele lado ali, onde estão as planícies, tio. Tá bom, então vá. Eu vou para as montanhas. Um velho para as montanhas é mais difícil, né? Mas qual era a diferença? Deus foi com Abraão. Com Ló, eu não sei se ele foi. Mas eu sei que ele se perdeu. Não vou dizer que ele não foi. Mas o que eu sei é que ele se perdeu. Então ali José tomou a decisão dele, o medo, eu tenho medo de pecar contra meu Deus, eu tenho medo de pecar contra o meu Senhor. Lembra que eu já ensinei para vocês que o segredo não é você ser fiel primeiro ao seu chefe, é ser fiel ao Senhor, e por ser fiel ao Senhor, você vai ser fiel a Ele. Por ser fiel ao Senhor, você vai ser fiel à sua esposa. Por ser fiel ao Senhor, você não vai falar mal do seu pastor. Por ser fiel ao Senhor, você não vai enganar as pessoas. E você vai dizer: o papai está vendo, eu represento ele aqui, eu não posso fazer isso. Então esse é o medo. Esse é um medo bom, né? Esse é um medo santo. Provérbios 16, versículo 6, diz o que aí, gente boa? Enquanto ele acha lá. Esse medo, ele nos guarda. É um medo que nos protege, que nos separa de pecar contra Deus, de desagradá-lo. Achou? Provérbios 16, 6. Mas tem um outro medo. Quando você achar, põe. Provérbios 16, 6. Eu acho que ele não... Entendeu já? Por favor, se conseguir aí, eu te agradeço. Um outro medo, que é o medo ruim, é o medo que você tem de perder. Eu não posso perder essa mulher, ela é muito linda. É um medo que ele é impulsionado pelo desejo, pela cobiça. Esse impulso te controla. Você não domina, você é dominado por ele. Você sente o cheiro do álcool, estou dando um exemplo, e você diz: eu tenho que beber. Você sente uma oportunidade de algo que você sabe que não deve, mas é a sua fraqueza, você vai lá e cai. Porque você ainda não aprendeu o controle. A sua vida não está no... O centro da sua vida é você mesmo, é a sua própria vontade, não é a vontade de Deus. Então, esse medo, ele é o medo de perder, de eu perder. E lembre-se, você nunca vai servir ao Senhor fielmente se você não negar a si. Estão ligados? Esse é um princípio. Para você agradar o Senhor, você vai ter que negar a si mesmo. Guarde isso no seu coração. Olha o que diz o provérbio aí. Lê para mim aí. Tu lê junto e a turma te segue. Eu leio junto com eles. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Então veja que aí o provérbio nos ensina que o que vai nos levar a evitar o mal é o que mesmo? O temor ao Senhor. É você saber conscientemente que se eu fizer isso, eu desagrado a Deus e eu abro a porta para o inimigo. Eu estava lendo uma das cartas aqui, quando ele está falando sobre uma mulher, ensinando o demônio lá como que ele podia seduzir aquela mulher. E ele disse: você não percebeu que tem uma brecha na vida dela? É muito interessante o livro. E ele está ensinando como é que o demônio que está sendo treinado deve agir. E quantas brechas há na nossa vida, porque a gente não tem o temor ao Senhor. A gente não tem medo de errar. Veja, é melhor você ter temor ao Senhor e obedecer, pagar o preço da obediência, como José pagou, do que pagar o preço das consequências por ter desobedecido. Vocês entenderam isso? E o que nós
percebemos hoje nessa conjuntura que nós vivemos. Uma das coisas que o inimigo quer, queridos, que nós nos mantenhamos ou permaneçamos ignorante para as coisas de Deus. Porque ele não é ignorante para as coisas de Deus. Veja bem, ele não é ignorante para as coisas de Deus. Ele sabe a palavra de cós salteado. É óbvio que ele não obedece. Né? Então, ele quer que nós não tenhamos o conhecimento, porque assim fica muito mais fácil dele nos dominar, dele nos seduzir, dele nos convidar para fazer aquilo que agrada a Deus e quebrar princípios, porque assim ele faz com que as consequências venham sobre nós. Não as consequências de Deus, mas as consequências da nossa própria escolha. Por isso que quando você conhece o princípio, você não vai fazer, porque você sabe que aquilo não vai dar certo. Aquilo que você está fazendo quebra um princípio. Se você não conhece o princípio, você quebra do mesmo jeito, está entendendo? E aí você diz, por que isso está acontecendo? E o que está acontecendo hoje nas igrejas? E aí nós vamos falar um pouco sobre líderes cristãos. Porque Deus chamou todos nós para liderar. Os crentes, os filhos de Deus, remidos, comprados pelo sangue de Jesus, eles foram recriados, por isso que é regenerados, gerados de novo no Espírito, para eles serem representantes de Deus e liderarem o mundo. E aí eu pergunto, por que não lidera? Por que os crentes não estão nas posições maiores? Por que nós vemos na Bíblia a história de vários momentos de homem de Deus nas maiores posições, como foi o caso de José, como foi o caso de Daniel e dos seus amigos no maior império do mundo, do tempo deles? Eles estavam na cabeça. Por quê? Por quê? Quem pode me dizer por quê? Por causa disso aí, ó. O temor ao Senhor. Renunciando a si mesmo para agradar ao Senhor. Então, o que nós estamos vendo hoje nas igrejas é que não se deve confrontar o pecado, porque senão o irmão vai sair da igreja. E ele dá um dízimo e tanto. O cara é amigo do figurão, do presidente, do governador, do empresário, do não sei o quê. Isso me entristece. Porque você ser o filho do Criador dos céus e da terra é menos importante. Você seguir as regras, as normas, os princípios, as leis dos Criadores dos céus e da terra é menos importante. Então, veja. A pergunta é, quais são as estratégias? Hoje eu estou falando macro, eu não vou apontar A ou B, eu estou falando no geral. Quais são as estratégias das igrejas para atrair pessoas hoje? Nós estamos aqui num ambiente de alta inteligência. Como eu sou mais novo, talvez eu seja o que menos sabe. Vocês devem estar sabendo até mais do que eu. Então, o que vocês analisam sobre quais as estratégias dos líderes ministeriais dos nossos dias? Prosperidade. Uma delas. O mundo é referência deles e não a palavra, é isso? Então, uma das coisas que eu me pergunto é por que eles não confrontam a criptonita? Por que não confrontam o pecado? Por exemplo, se nós formos falar agora sobre dinheiro, por sinal, nós vamos ter uma novidade muito boa em breve aqui no Amigo de Fé sobre dinheiro. Nós vamos distribuir dinheiro aqui, Alex. Uma terça-feira por mês. Nós vamos sortear dinheiro. Já está tudo arrumado, o domingo está combinando, está controlando. Só está faltando mesmo o dinheiro para fazer o sorteio. Não... O plano está todo feito, né, Domingo? Está só mesmo o recurso para fazer o sorteio. 2 meses de apartamento resolve, né? Vamos fazer isso. É sério, vai ter um negócio legal aí sobre negócios e empreendedorismo em breve. Vocês vão estar sabendo aí de uma boa novidade. Então a pergunta é por que eles não confrontam o pecado?
Por que eles não dizem a verdade sobre o pecado? Dizem assim, cara, para com isso, tu é um homem casado. Tu tá te envolvendo de novo, Jean, coitado do Jean. Não é verdade isso não, é só a garola aqui, tá? Só vou ter que mudar aqui. Raimundo, por que tu tá traindo o exemplo? Tua esposa, cara, tu é doido, bicho. Tu não sabe que quando o cara se une com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela e aquela mulher casada, bicho. Tu está pecando contra Deus, contra a própria mulher, contra o marido dela, cara. Contra a tua descendência, tu está abrindo brecha para o Satanás te pegar. Tu é doido, bicho. Ninguém fala isso. Mas até brincando, o cara fica sério. Porque é isso que a gente tem que fazer com o nosso irmão. Estão ligados ou não? E eu me pergunto qual deveria ser a estratégia. Qual deveria ser a estratégia para as igrejas lotarem de filhos de Deus ou daqueles que buscam a presença do Senhor? Eu diria que uma das estratégias é não confrontar. Estão ligados ou não? Vamos fazer o negócio crescer domingo. Aqui na igreja, aqui no Amigo de Fé. Mudar isso aqui, botar umas coisas diferentes, umas fumaças. Bora colocar um ritmo melhor, tirar esses meninos aí estão muito devagar no louvor. Bora colocar um negócio, como é o dance, gospel dance. Pastor, posso só fazer um adendo aí Pode fazer. com relação às estratégias da igreja? O que eu vejo, assim, na minha visão, que muitas igrejas, infelizmente, elas costumam muito mais... que é mais fácil você vender a bênção do que vender o dono da bênção, né? Ou seja, é mais fácil você falar do que Deus pode fazer por você, daquilo que você quer, deseja, busca, do que exatamente você ter uma relação com Deus, que hoje é o nosso maior sacrifício. Tipo Renúncia, assim. ninguém quer renúncia. O Exatamente. ponto é esse. Veja, se eu trago aqui esse pecador aqui domingos, agora é contigo a bronca, né? Eu trago esse pecador, eu não, o Danilo trouxe ele, digamos. E aí eu chego aqui, faço aquele negócio animado, você é um vencedor, cara, amanhã a bênção estará sobre você. Um negócio novo para você. E o cara nem negócio tem, ele está dizendo, cara, mas mesmo assim. E tal, e o cara sai todo animado, mas ele está todo rasgado, o bicho vive mentindo, tá? Bateu ontem na mulher dele, sabe, grita com os pais dele, o chefe dele só não demitiu ele ainda, por misericórdia. O cara está todo rasgado. Será que não era bom quando ele viesse para a igreja, nós confrontarmos não ele, mas esse tipo de pecado e dizer para ele que ele pode ser um homem abençoado se ele agradar ao Senhor? Se ele andar nos caminhos do Senhor, a tua vida pode mudar. Domingos tem um tipo de vida que tu não conhece. Se você obedecer a Deus, o próprio Deus se torna o teu defensor, se torna o teu protetor. Ele vai te levar ao caminho da vitória, tu vai sair das dívidas. É claro, é um processo. Está vendo? Olha aí, o homem já se converteu. Está me entendendo? E a gente não confronta o pecado. Você não vê mais isso. Eu estou mentindo, gente boa. Eu estou exagerando. E por que não fazem? Se as pessoas vão mudar de verdade. Porque se eu não confronto, sabe o que eu estou fazendo? Ajudando o meu querido ali, que eu estou dando exemplo com ele, continuar traindo a esposa dele, esse aqui também, esse aqui enganando o chefe dele, que confia nele, e assim vai, nesses exemplos que eu estou dando. E o que acontece? A igreja fica doente. O pecado passa a ser o modus operandi, não a santidade. Porque você perde a autoridade. Então nós precisamos estar atento nos líderes, estar atento nas pessoas com quais eles se envolvem e observar para onde que a igreja está indo. Porque os líderes, as pessoas e a igreja são o alvo da criptonita. Se você fosse um demônio, qual seria a tua estratégia para acabar a igreja? Se você tivesse um time dele, do inimigo. Não está difícil, não. Essas estratégias estão dando certo. Oi? Muitos cabeças já foram. Então, o que vai acontecer, o que nós estamos vendo, Jesus fala, Mateus, coloca aí, meu queridão. Mateus 7, 23. Mateus capítulo 7. Trouxe aqui a Bíblia paráfrase
a mensagem do Peterson, essa Bíblia aqui, e nós vamos ler um pouco porque ela traduz de uma maneira que é como se fosse uma conversa com a gente. Então, quando Jesus fala assim, em Mateus 7:23, colocou? Cadê o nosso... Todos juntos. Eu ponderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Veja, o versículo 23, eu vou ler agora aqui na mensagem. Sabe a senha correta, por exemplo? Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se quer é obediência, é fazer o que o meu Pai deseja. Posso até ver a cena. Aí entra nesse versículo aí. Ó. No juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Olha o que ele diz. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados pelo Senhor. Sabem o que eu vou responder, Jesus diz? Olha aqui. Vocês perderam a oportunidade. Tudo que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui! Ele traduz assim essa passagem. Então veja que vai haver um momento em que o Senhor realmente vai julgar a nossa obra e vai julgar a nossa fé. Se realmente nós somos ou não novas criaturas. Agora, esse texto aqui, ele não está se referindo aos espíritas. Ele não está se referindo aos maometanos, aos budistas, nem da magia negra ou qualquer outra crença. Jesus está se referindo, sabe a quem? A você, Raimundo. A você, Domingos. A igreja. Ele está falando exatamente da igreja. Pessoas que ajudam no ministério. Pessoas que participam da ceia do Senhor no domingo. Estão ali religiosamente, às vezes não falta um culto. Ô, pastor, agora o senhor vai começar a pegar pesado. Foi Jesus. Ele está falando, gente, que lá no final, ele não fala que são alguns, ele fala muitos. Muitos que estão na igreja vão chegar com ele. Jesus, finalmente nós nos encontramos. Meu, você demorou, hein? Olha, ainda bem que lá no Amigo de Fé nós expulsávamos demônios. A gente pregava toda terça-feira. Olha quantos anos fazendo a obra. Aí um dizia, eu tocava, Jesus. Olha, ai, o senhor lembra daquele dia? O senhor viu, né? Ele vai dizer, caia fora, eu não te conheço. Mas como assim? Eu estava lá na igreja. Coloca no 21 aí, no versículo 21, no mesmo capítulo. No mesmo... Lê aí, vamos lá, o 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Então veja, a questão da renúncia está muito clara aí. Negar-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue. Está muito claro. O que nós vimos aqui na versão, a mensagem do Eugene Peterson, é que Jesus estava entendendo que aqueles líderes estavam usando o nome dele para se promoverem. Se sentem soberbos, arrogantes, os donos da igreja. Alguns desses líderes precisam lembrar que a igreja é de Jesus e tem que devolver a igreja para ele, para quem é o dono. Estão ligados ou não? Então, essas pessoas, elas estavam até, eu vou dizer aqui, vou dar uma ajuda para vocês aí do baixo, do músico, os caras estão falando mal de vocês aqui do lado de cá.
Estão ligados a ele? Essas pessoas, elas estavam até com uma boa intenção. Dizem que no inferno está cheio de gente com boa intenção, né? Dizem, né? Então, elas estavam emocionalmente envolvidas com a obra, elas não faltavam, elas chegam no horário, elas ensaiam. Elas estavam envolvidas com a causa de Cristo, com a obra de Jesus. Mas Jesus as rejeita. Jesus as rejeita. Veja, essas pessoas aqui que ele está falando, elas dizem o que elas faziam. Em teu nome expulsávamos demônio, em teu nome nós fazemos aquilo, em teu nome nós fazemos aquilo outro. Vocês estão me entendendo que Jesus está falando de fato com a nossa geração, mais de 2000 anos atrás. É como se estivesse falando com a gente hoje. Então essas pessoas, elas não eram espectadoras, elas estavam envolvidas. Elas davam o dízimo, elas ajudavam em algum tipo de obra. Algumas eram fervorosas, outras eram muito esforçadas. E talvez elas até, Danilo, pregavam o evangelho e algumas vidas foram transformadas por causa delas. Mas Jesus diz que muitos virão. Muitos virão, dirão isso. Nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos. E como isso funciona? Mas olha, a palavra original aqui no grego é poulos, que significa muito, muitos. É interessante que o grupo que será rejeitado por Jesus são o quê? Muitos. Você já se deu conta disso? São muitos. Eu diria que é o contingente do contingente, a maioria parece que será rejeitada por Jesus, segundo ele mesmo diz aqui. Então há muitos que estão enganando e muitos sendo enganados. Sabe por quê? Não confronta o pecado. Estão ligados? Não tem como. O que Jesus ele quer de você? Porque assim, na verdade, o verdadeiro crente e o crente fake são muito parecidos. Porque nós estamos acostumados a olhar a obra que o cara faz. E o Senhor não olha por aí. Ele olha a obediência. Obediência eu quero, não o sacrifício. Porque não é pela sua obra que você entra no céu, mas é necessário fazer a obra. Ele diz que ele fazia a obra do seu pai. Então, esses dois grupos são muito parecidos. Lembra daquela parábola em que Jesus diz que o camarada vai e espalha o joio no meio do trigo e eles crescem juntos, muito parecidos. Ele dizia, agora, como é que nós vamos saber quem é quem? Tem que esperar crescer. No final, a gente separa, vai crescer todo mundo junto. Todo mundo junto. Uma palavra que Jesus diz assim, diz aqui, porque, veja, essas pessoas são ativas, estão diariamente na igreja, não falta um culto. Eu fico, às vezes, observando isso, mas eu não julgo, eu não tenho como julgar. Eu só observo e tiro algumas conclusões, não julgo, porque com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. É um princípio. Então, eu preciso observar o princípio. Você é um homem bíblico, eu sou um homem bíblico, nós temos que nos mover pelo princípio que está na palavra. Então, por que Jesus rejeitou? Então, ele fala uma palavra, nunca os conheci, afastem-se de mim os que praticam o mal. Mateus 7:23, 2 versículos à frente aí. Os que praticam o mal. Então, ele dá aqui uma característica, Zeca, desse tipo que está no meio, parece que é um crente de verdade, parece que é um convertido, que é um transformado. Ele trabalha muito na obra, mas ele diz que pratica o mal. Vamos ver o que a gente aprofunda aqui. Então, essa palavra aqui no grego, anomia, significa a condição de viver sem lei
por não ter conhecimento dela ou violá-la. Lembra que eu falei que Satanás não quer que você conheça a palavra, porque assim você viola não conhecendo. Salmo 19, Davi diz: livra-me dos pecados que me são ocultos. Livra-me dos pecados intencionais. Ele pede ajuda ao próprio Deus. Ele diz depois: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam o quê? Agradáveis na tua presença, Deus meu e Rei meu. Salmo 19, 12 em diante, você vai encontrar esse texto. Então, quem pratica o mal, ao que dá a entender, é aqueles que não aderem à autoridade da palavra de Deus. São aqueles que estão, mas eles não negam a si mesmo. O ídolo está lá, o ídolo está lá. Não, eu vou para a igreja. Eu participo dos cultos, eu dou meu dízimo. Eu sou um religioso. Eu sou um homem que participo. Pecam regularmente, continuamente, frequentemente. Toma o banho e acha que se limpou do pecado. Mas não se arrependem. Não há mudança. Aí eles vão de novo para a igreja, jura, toca guitarra, toca violão, toca contrabaixo, né, Domingo? Toca contrabaixo? Prega, igual eu, prega. Né? Esses são os idólatras do tempo moderno. Olha, esse grupo, alguns desses eles acreditam em uma parte das Escrituras. Tem versículo que eles não acreditam. Eles acreditam no que eles querem acreditar. Estão ligados ou não? Ou então eles reinterpretam parte das Escrituras. Então dizem que certos versículos não se aplicam aos dias de hoje. Claro, é possível. Mas eles têm sempre um ensino espiritual. Mesmo os que não se aplicam, como, por exemplo, a lei. Você não precisa mais matar o cordeirinho e tal, para a propiciação do seu pecado, porque Jesus já fez isso por você. Mas ali existe todo um ensinamento sobre os procedimentos de Deus. E que um dos livros que eu mais leio, mais gosto, é Levítico, que a maioria não gosta. Né? E alguns dizem que eles estão cobertos por uma graça não bíblica. Então eles começam a buscar no mundo referências que possam justificar. E eles dizem: eu sou um homem bom. Eles podem até dizer: eu não traio a minha mulher. Eu ajudo as criancinhas. Eu não posso ver alguém na rua que eu dou logo uma esmola. Interessante que está aumentando em números assustadores o nome de esmoléus. Pessoas que esmolam. Mas isso não é o que o Senhor está procurando, meus amigos. Não é o que Ele está procurando em nós. Aliás, eu até pergunto: o que você acha que o Senhor gostaria de ver em nós? O que será que Jesus gostaria de ver em nós? Uma das coisas que eu entendo e que o autor também entende é que o que faz com que a igreja se mova fazendo a obra, ajudando, mesmo vivendo uma vida de pecado, é simplesmente porque Mesquita, que está em oração, Mesquita, porque eles não são confrontados. Pega um filho e deixa ele à vontade, gente boa, para você ver o que vai acontecer com ele. Quando ele estiver grande, o que ele vai se tornar? Nunca eles foram confrontados. Nunca foram guiadas ao arrependimento. Enquanto você não se arrepende, o ídolo te domina. Estão ligados ou não? O ídolo te controla. É o teu Deus. Mas você vem para a igreja. É aquela história lá da Ângela e do Tony, que nós lemos. Aquela moça que se casou com um homem chamado Tony. E eles estavam indo muito bem, se amavam. Mas um dia, Tony chega em casa e eles não tinham combinado para sair, mas Ângela estava se vestindo, se arrumando toda. E ele disse: nós vamos sair, querida? Eu posso me arrumar?
Pode se arrumar. Você está tão cheirosa, seu vestido está tão lindo. E ela diz para ele: hoje eu vou passar a noite fora. Eu vou me encontrar com o Tony, meu ex-namorado da faculdade. Mas como assim você é casada? Olha, Tony, você é meu preferido. Eu fico muito mais tempo contigo. Eu só quero uma noite com meu ex-namorado. Quero curtir com ele. É um direito. Eu amo você, cara. Tu não entendeu ainda? Mas eu preciso. Eu não gosto muito do outro. E lembra, eu estou muito mais tempo contigo do que com ele. E assim nós fazemos com Deus. Nós queremos estar tratando com o nosso relacionamento do passado, que é o mundo, que é o Egito. E queremos pedir uma folguinha para Jesus, para a gente ter o prazer lá com ele. Queremos estar casado em aliança com o Senhor, sem deixar os nossos velhos relacionamentos do passado. O Senhor repugna o adultério. Talvez você esteja em adultério espiritual, servindo a outros deuses. E por isso que você não tem coragem de romper com o pecado. Porque Deus ele exige exclusividade. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não é um marido de várias mulheres. Ele não quer que você seja uma igreja que tem vários deuses. Estão ligados? Deu para entender? Então veja, enquanto o ídolo é mantido, é impossível haver uma transformação profunda e genuína na sua vida. É impossível. O ídolo tem que sair, Jesus tem que tomar o controle. Então, a criptonita acaba fortalecendo esse ambiente de corrupção dentro da igreja. Infelizmente, o joio tem crescido muito no meio do trigo. E tem trazido muitas consequências desastrosas. Porque nós não queremos renunciar e dizer, eu confio no Senhor, eu entrego tudo. Vocês se lembram do jovem rico? Aquele homem inteligente, foi discutir com Jesus. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele já estava pensando numa herança. Você guarda os mandamentos todos. Você ora? Sim. Você dá esmola? Sim. Você vai... Vou. Isso aí que o senhor está pensando? Também vou, faço. Então Jesus disse para ele, só falta uma coisa para você. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Segue-me e eu te darei um tesouro no reino dos céus. Aí o que o jovem fez? Porque o Deus dele era o dinheiro. Ele não queria colocar Jesus no lugar do dinheiro. Foi o único que Jesus ofereceu um tesouro. A segurança daquele homem estava na riqueza da terra. E Jesus estava oferecendo uma riqueza eterna no céu. Mas o homem natural, ele não enxerga nunca as coisas espirituais. Enquanto ele não se arrependesse daquilo e se voltasse para o Senhor, ele não conheceria profundamente o Senhor e não teria transformação, como houve com Zaqueu. Ele condicionou a salvação dele em continuar no controle do seu ídolo. Não sei quantos aqui já se tocaram para isso. Enquanto você não crucificar a carne, as suas paixões, os seus desejos mais profundos, você não vai dar frutos de espírito, frutos espirituais. Por isso que Jesus disse, nunca os conheci. Teve coisa, mas eu vim de uma igreja muito tradicional. Então teve coisas que eu aprendi que o Senhor teve que me reensinar. Eu reaprendi da maneira do Senhor. E é muito duro você passar a vida toda achando que está servindo ao Senhor e Ele dizer, eu não te conheço, Domingo. Simples assim. A palavra aqui no grego é gnosco,
que significa conhecer na intimidade. Ele está dizendo, eu nunca te conheci na intimidade. Você é um cara que me via de longe. Se você chegasse perto de verdade, você seria transformado. Estão ligados? Enquanto você ficar nas imediações, você continua no controle. Você vai ser o cara que vai parecer um crente, mas não é. Vai parecer um sal, mas não é. Vai parecer um filho de Deus, mas não é. Porque não dá para ver realmente que você é um homem mudado. Não adianta ir aos cultos. Olha, fruto não é ir ao culto. É por isso que parece muito o homem natural com o homem espiritual, porque as atitudes são parecidas. O homem espiritual, ele também vai aos cultos, ele também serve no ministério, ele também ajuda os pobres, ele também prega a salvação. É muito parecido. Mas o crente verdadeiro, ele se submete ao Senhor. Ele obedece. A pessoa, o crente realmente transformado, ele é como... Ele faz uma guinada na sua vida. Ele muda radicalmente. Eu conheci um rapaz, ele era muito... O ídolo dele, ele era dominado pela área da sexualidade, por mulheres. Ele se envolvia com mulheres, com vários tipos de mulheres. Mas um dia aquele homem encontrou Jesus, eu vou chamá-lo de Marcos, só para ilustrar. Ele entendeu que a vida que ele levava não era a vida que ele nasceu para viver e a vida que agradava a Deus. E quando o Marcos começou a entender aquilo, ele realmente teve um arrependimento profundo na sua alma. E aquele homem passou a mostrar que aquele nascimento que começou dentro, transformava o comportamento dele por fora. Eu já vi cada história. João 5,14, pode colocar aí. Olha, uma característica de quem realmente agrada o Senhor. Quem pode ler? Cadê o nosso leitor contratado? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Então veja, quando você realmente, de fato e de verdade, encontra Jesus, você é curado. Você é liberto da droga, do álcool, do sexo, da pornografia. O Senhor passa a ter controle, você tem vergonha de fazer aquilo, você repugna aquilo. Se você é um cara que era muito ligado ao sexo, como eu dei exemplo dessa pessoa, e você vê uma mulher na tua frente, tu atravessa a rua sem nenhuma dor. Antes você ainda diz palavras. Né? Hoje você tem a coragem de dizer, ela vem para cá e você olha para ali. Não preciso olhar. Por que eu vou olhar? Eu não preciso olhar. Eu não posso olhar. Não vai agradar o meu pai. Eu tenho controle e não olho. Isso é um sinal do domínio do Senhor, o domínio próprio, de que Ele é o centro. Então, aqui eu quero finalizar falando sobre essa questão dos pregadores, Ezequiel 13, 18 a 21. Veja que esses pregadores, eles recebem a ordem para pregar, para anunciar o evangelho, para divertir, para orientar o povo dentro dos princípios de Deus. Ezequiel, rapidão, amigão, para a gente concluir, 3, 18 a 21. Ezequiel. Ok? Seguiu? Olha aí, rapidão aí. 3, 18 a 21. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitir advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida. Eles morrerão em seus pecados,
e eu os considerarei responsável pela morte deles. Então veja que... Terminou o versículo, não? Se você os advertir, Vamos ler mais rápido um pouquinho. mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pesar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu os considerarei responsável pela morte deles. Veja, uma das palavras que ele mais repete aí é se você não o advertir. Ou seja, se você não chamar a atenção dele. Se você vê o cara fazendo uma coisa errada e não chamar a atenção dele, o sangue dele eu vou cobrar de ti. É isso que ele está dizendo. Os pregadores, realmente profetas, uma das missões dele era manter o povo na linha com Deus. Estão ligados ou não? E os de hoje, qual é? Os pregadores de hoje, qual é? Então, ele mostra aí o tempo todo que os pregadores, os pastores, os líderes, eles são responsáveis para advertir, para que a pessoa não caia no engano de Satanás e se arrebente. Então, muitos fazem vista grossa. Eu tive no passado uma pessoa que eu aconselhei, um homem. Eu disse, cara, você tem que casar, você não pode viver assim. Não é bíblico. O cara tinha uma mulher no outro lugar, tinha uma nova mulher, era uma confusão. Não, cara, você tem que liberar outra mulher. A Bíblia diz que se você não quer mais viver com ela, o plano de Deus era que você vivesse eternamente. Vamos tentar reconciliar. Mas o cara queria se batizar, o cara queria tomar ceia, o cara queria ajudar no evangelismo. E o cara seguiu. Eu tenho pena, porque a Bíblia não mente. Não brinque, gente boa. Você vai se lascar todinho. E alguns ouviram, mudaram de comportamento, mudaram de vida, e estão casados, felizes. Claro, tem as lutas, todo mundo tem. Nós precisamos advertir, chamar atenção. Deus diz aí em Ezequiel que vocês vão ser responsabilizados quando essa pessoa morrer, porque você não chamou a atenção dela. Chamar atenção, corrigir, ensinar, é um ato de amor. E ele disse, sabe, que de repente muitos aqui foram encaminhados para o inferno porque você não chegou junto. Os caras estão errados. O cara vive com uma mágoa no coração, não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa a mulher, não perdoa o filho. E quer ser perdoado por Deus. Não existe isso. Ele diz que se você não perdoar os homens as suas ofensas, como o Pai Celestial perdoará as vossas? Simples de entender. Como um Deus santo, justo, que nunca pecou, perdoa um pecador como você, e você que é um pecador pior do que sei lá quem, não perdoa o outro que pecou. Estão ligados? Entendeu? Então, se você nega perdão, você não recebe perdão. É isso que ele está dizendo. Você não recebe perdão. Pastor, o senhor está muito duro. Não sou eu. É a palavra de Deus e meu dever aqui é advertir vocês. E você decidir qual caminho que você segue. Colossenses 1, 28. Se tu achar no teu celular aí mais rápido, manda. Então, nós devemos corrigir por quê? Para que nós não sejamos culpados de pregar um evangelho furado, um evangelho feio. Nossa missão é advertir, ensinar todos com amor, com sabedoria, para que nós possamos apresentar um homem melhor para Cristo do que no dia que ele chegou aqui. Um homem curado, um homem fiel à sua esposa, um homem que cumpre os seus compromissos, que honra a sua palavra, confiável. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para representá-los maduros em Cristo. Para apresentá-los, é? Então, esse é o ponto. Nós precisamos apresentar Cristo, esse homem a Cristo, como realmente
um novo homem, um homem transformado. E assim a nossa comunidade de salvos não é formada por aqueles que fazem a oração da salvação. Quer aceitar Jesus hoje? Então ora comigo. Essa comunidade é feita por arrependidos. Aquele que diz, pequei contra ti. Igual o filho pródigo. Não sou digno de ser chamado teu filho. É aqueles que dizem, Cristo Jesus morreu para salvar pecadores, dos quais eu sou o maior. Paulo falava disso. Normalmente, nós queremos falar que nós somos bons nisso, somos bons naquilo, somos isso e aquilo. Paulo dizia, ei, eu sou o pior dos pecadores. Foi a graça dele que me transformou. Foi a graça. Não foi a minha obra. Não é por obra para que ninguém se glorie. Eu sou o maior pecador, preciso de perdão. Não é a oração da salvação que vai te colocar no céu. Muitos estão vivendo pecado consciente. Se você vê esse cara na rua, você não diz que ele é da IBU. Ou que ele é da igreja X, Y. Pecado é um vírus maligno, que ele cega a gente, que ele nos torna burro. Pecado torna você burro. Está sabendo, Raimundo? Torna você leso. Ela te domina aí. Faz você fazer leseira, uma atrás da outra. Depois você pede oração. Que bastava você obedecer, que o próprio Deus te defende. Você quer ver uma coisa? Se você é um homem fácil para cair em pecado sexual, começa a obedecer a Deus para ver se Ele não te protege de mulheres sedutoras. Ele cura os teus olhos para tu ver uma pessoa com pureza e não com olhar de louco para pegar aquela pessoa. E por que nós somos assim, Domingo? Falta confronto. Aqui tem no Amigo de Fé. Por isso que alguns vêm e caem logo fora. A gente chama para vir de novo, a gente chama. Porque é só nesse processo que a gente muda. Nós estamos vivendo uma igreja progressista. A igreja está progredindo. O nosso trabalho é fazer ação social, a gente trabalha distribuir isso, distribuir aquilo. E fazer a oração da salvação também, para escrever o nome do cara no livro da vida. Faz sentido isso? Não funciona assim. Não sei se vão me demitir, Alex. Estou falando muito forte. É a igreja que coloca o bezerro e diz que ele é Jesus. Igual aquele bezerro de Arão lá. E começa, Yahvé, Yahvé nos tirou do Egito. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Adorando a si mesmo, adorando ao seu ídolo. E não ao Deus Todo-Poderoso. Quero terminar dizendo para você assim, que uma igreja de Deus é uma igreja que confronta o pecado. Ela ama o pecador. Ela quer arrancar o pecador das garras do pecado e colocá-lo nos braços de Jesus. Estão ligados ou não? Essa é uma igreja. Então, para isso, ela tem que dizer que adultério é pecado, que homossexualismo é pecado, que roubar é pecado, que mentir é pecado, que não dar o dízimo é pecado, que ser infiel é pecado. Tem que dizer. E tem que dizer para ele como é que faz para se livrar disso. Porque senão nós vamos começar daqui a pouco, cada vez mais, a crescer o número de abortos. Daqui a pouco nós vamos ter cada vez mais igrejas dirigidas por pessoas que não entenderam que ele nasceu homem, para ele ser homem, que era nascer uma mulher para ser uma mulher, que ele não tem que se relacionar com animais sexualmente e nem com a árvore. Porque ele não foi criado para isso. Isso não glorifica a Deus. Mas nós estamos vendo cada vez mais o transgeneirismo crescendo e dentro da igreja. Estamos vendo cada vez mais os homens abrindo mão da sua posição de líder e a Jezabel crescendo. Só existe Jezabel porque há Acabe. Se não tiver Acabe, não tem Jezabel. Então não podemos ser Acabes. Temos que ser homens de coragem. E combater com a verdade de Deus. O combate é pela verdade de Deus. Defender, acusar o pecador para que ele seja liberto do pecado. Aliás, acusar o pecado para libertar o pecador das garras do pecado. Quero terminar com 2 Timóteo 4, 2 e 3.
que diz assim, 2 e 3. Paulo fala a Timóteo, olha o que ele fala. 2 Timóteo 4, versículo 2 e 3. Ele diz assim, Timóteo, prega a palavra. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda. Ele diz, passa a mão na cabeça. Repreenda. Corrija. Exorte com toda paciência e doutrina ou amor, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Pessoas que pregam o que eles querem ouvir. Estão ligados? Mestres para si mesmos. Segundo os seus próprios desejos. Ensina o que eles querem aprender. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, nós estamos vendo, amados, essa igreja, infelizmente, crescendo. E não é essa igreja que eu quero fazer parte. E você? Então, você precisa se arrepender verdadeiramente. Deixar o pecado, seguir o Senhor. Realmente não parecer um crente, se tornar um crente. E ser uma imagem de Jesus, glorificando Ele onde você vai. Vamos orar, para a gente encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua palavra, Senhor Deus, foi ensinada sem rodeios. Foi ensinada, meu Pai, de um modo confrontativo. Porque, Senhor Deus, o pecado, ele não é um amigo, ele é extravagante, ele não é tímido. Ele se oferece, ele se mostra. Ele seduz, ele engana. Ele quer nos matar. Ele quer tirar, Senhor Deus, a nossa masculinidade, a nossa moral. Ele quer nos deixar sem moral, Pai. O Senhor sabe. Ele quer nos deixar como homens cheios de culpas. Homens que não progridem. Homens vazios, burros, embrutecidos. Ao invés de serem homens cheios de Ti. Que sabem falar adequadamente, que sabem pedir perdão quando erram, que sabem dar um abraço, que sabem acolher, que sabem dizer não, que sabem dizer sim, que sabem corrigir com amor. Esse tipo de homem que eu peço ao Senhor, nos transforma, Senhor, na imagem e semelhança de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque o desafio é grande. Mas nós queremos nos unir contigo e prosseguir, para que o mundo veja através de nós que é muito bom te servir e que o Senhor nos torna novas criaturas, novas pessoas, com uma nova mentalidade, com um novo compromisso, com um novo comportamento. Então nos ajude a prosseguir, para que naquele dia o Senhor diga para nós, venha, entre no reino eterno do meu Pai. Ao invés de ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Obrigado por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz agora e pelo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Deus.